Você pode ouvir 500 pregações que 500 vezes Deus vai falar diferente com você. Agora, o Senhor colocou no meu coração um tema assim: você já estava na agenda de Deus. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado? Você já estava na agenda de Deus. A Bíblia vai nos dizer que não fomos nós que escolhemos Ele. Foi Ele quem nos escolheu. Aí às vezes assim, eu aceitei Jesus. Não foi Ele que te aceitou primeiro. A Bíblia vai nos dizer que Ele nos amou antes de sermos formados. Então quem foi que aceitou primeiro? Foi eu, Ele ou Ele que nos aceitou primeiro? Amém? Então olha só. Todas nós, é difícil uma pessoa que não tem uma agenda. Tem alguém aqui que não tem uma agenda? Às vezes nós fazemos, irmãos, Provérbios 16:1 vai nos dizer assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... É errado nós planejarmos? É errado nós termos uma agenda e anotar? Não. Mas toda vez nós precisamos dessa frase, desse versículo que diz: Senhor, porém, que seja feito a tua... E nem sempre a vontade dele é a que nós queremos. Então olha só, todos nós conhecemos a história dessa mulher. Todo mundo que ama a palavra de Deus, até mesmo quem não gosta de ler a Bíblia, já ouviu falar dessa mulher. E olha só, quando nós preparamos a nossa agenda, nós fazemos planos, nós escrevemos, uns só planejam, uns cumprem, uns escrevem e falam que vai fazer, uns fazem, outros não faz. Mas quando Jesus coloca na agenda dele, passe o tempo que passar, ele vai cumprir. Porque até então a vontade dele... O que ele veio fazer aqui não foi fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Olha só, nesse mesmo capítulo, no versículo 34, ele vai dizer para os discípulos depois: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 6,38, ele vai dizer: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Olha só, nós lemos que Jesus ia da Judeia para Galileia. Ele ia da Judeia para Galileia. E, para quem gosta de geografia, que não é o meu forte, mas quando você vai estudar algo assim, você vai ver que a Bíblia vai dizer que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia uma rixa religiosa ali. Então era um caminho muito largo que eles passavam para não passar por Samaria. Mas aquele dia, como hoje, foi diferente, porque a Bíblia diz, versículo de número 4, que era-lhe necessário passar por Samaria. E hoje foi necessário. Você está aqui, porque a fonte de águas vivas já está. Aleluia! Eu não sei porquê, mas talvez por causa de uma alma, o Senhor se faz presente aqui. Então fique ligado. Olha só, Jesus, irmãos, quando você vai ler o Novo Testamento, ele teve 3 encontros individuais. Porque você sabe que onde Jesus estava, a multidão estava atrás. Mas teve 3 individuais que ele falou: é necessário isso daqui. Tem momentos, irmãos, que Deus prepara esse ambiente para nós ouvirmos a voz dele. Mas tem momentos no secreto que ele visita só a gente. E olha só, o primeiro foi Nicodemos, capítulo de número 3, do mesmo livro que nós lemos. Nicodemos teve um encontro. Nicodemos vai à noite ter com Jesus, mas ele não sabia que Jesus já estava à espera dele. Depois, a mulher samaritana, João capítulo de número 4. Uma mulher, irmãos, que rejeitada pela sociedade. Uma mulher que ela mesma se menosprezava por causa da vida que ela levava. Mas Jesus, ele não faz acepção de pessoas.
Sabe, nós é que temos esse defeito de olharmos uns aos outros e medirmos as pessoas pelo que elas vestem, pelas vezes o que elas falam, pelas vezes as atitudes que elas estão tendo agora. Mas o Senhor, Ele já sabe na agenda dEle para que Ele te escolheu e aonde Ele vai te levar. Você pode até mesmo se menosprezar diante de um espelho. Você pode até mesmo dar ouvidos a pessoas que olham para você e falam, não vai dar nada. Ah, irmãos, mas tem muita gente que não entende, não conhece aquele que te chamou. E aquele que vai fazer a obra na sua vida. E por último, capítulo de número 5, o paralítico de Betesda. Ai, Senhor, lamentador. Todo mundo vem aí, o anjo vem, passa, vai todo mundo na minha frente e eu fico aqui. E Jesus falou, você quer mesmo ser curado? Então recebe aí. Então essas três pessoas, essas três raridades aqui, Jesus falou, não, eu vou ter um encontro pessoalmente com ele. E eu sei, irmão, eu tenho convicção no meu coração que o Espírito Santo está ardendo dentro de mim e dizendo, eu trouxe uma pessoa especificamente aqui, porque ela precisa dessa fonte de águas vivas. Então todos nós precisamos de Jesus, diga, todos nós precisamos dessa fonte. Irmão, não interessa, seja rico, seja pobre, seja índio, seja mulato, seja o que for, seja amarelo, seja branco. Todos nós precisamos dessa fonte. Então, olha só. Na agenda de Jesus, tudo muda. Sim ou não? Tem alguém que já sabia que um dia iria estar aqui? Você tem alguns que fizeram planos, colocou na agenda. 2000 e tal ano, eu quero ir para Portugal. Mas sem saber também que já estava na agenda de Jesus. Então preste atenção, quantas vidas nossas estamos aqui que teve uma mudança radical. Alguns vieram com uma ilusão tremenda. Vou para Portugal, vou ganhar dinheiro, vou trabalhar e vou voltar para o Brasil rico, nadando no euro. Aí chega aqui, Jesus pega você e fala, não é por aí não. Eu te trouxe do outro lado do oceano para trabalhar em você e saber que eu sou o dono da sua vida. Quantos já fizeram as malas aqui e quiseram ir embora e o Senhor falou, não é hora, quieta. Então olha só, a filha de Jairo está ali. Senhor, minha filha está morrendo. Só que quando Jesus chega, acontece um percalço ali no meio do caminho, a mulher toca nele, vira aquela confusão toda, e Jesus cura quem me tocou e tal. Quando ele chega, o povo já está morta. Só que eles não sabiam que a vida estava chegando ali. E onde a vida chega, a morte tem que ir embora. Por quê? Porque onde Jesus chega, tudo muda. Repita comigo, onde Jesus chega, tudo muda. Olha só, filho da viúva de Naim. Uma mulher viúva. Ela já sabia, ela já sentia o que era a dor de perder. Um único filho está saindo da cidade, porque não podia enterrar mortos dentro da cidade. Então está saindo ali, só que quando ela está levando a última esperança dela para enterrar, encontra-se com o dono da vida e diz, eu te devolvo porque você vai precisar. Então onde Jesus chega, tudo? Aleluia! Diga para a pessoa que está do seu lado, hoje a sua noite vai mudar. Não, melhor, diga, hoje a sua vida vai mudar. Aleluia! Se você crê assim, aplauda Ele. Olha só, irmãs. Deus não enxerga a nossa história com parcialidade. Mas sim como realmente somos e do que precisamos. Porque às vezes a gente até quer, mas você está precisando? Eu achei bom demais porque a nossa lindona aqui estava falando,
A irmã Ju, Ju é para os íntimos, né? Irmã Juliana, mas eu sou íntima dela, posso chamar ela de Ju. Só chamar ela de Ju lá fora. E ela falando das malas, eu lasquei a rir, né? Por quê? Porque eu vim de viagem agora, irmão. E tira, e põe, e tira, e põe, e pesa. Passou, e tira, pesa. Está faltando, e completa. Passou, eu falei, agora vai. Passou 800 gramas e eles deixaram passar. Mas todo mundo que viaja é isso. Não, eu não vou levar nada porque eu quero trazer a mala cheia. Mas a mala já vai cheia. Né? Não, foi a revelação dela. Aí o que acontece? Então, às vezes, irmãos, a gente vê a nossa história parcial. Sim ou não? Por exemplo, lembra aí antes de você aceitar Jesus como era. Agora lembra o que Jesus fez na sua vida. Agora lembra o que Ele está fazendo na sua vida. São coisas parciais. Mas Ele não. Lembra de Jeremias? Quando ele fala, Jeremias, Senhor, eu não sei falar. Eu ainda sou menino. Jeremias, antes de você ser formado, eu te separei e te constituí profeta dessa nação. Já estava na agenda de Deus. Então, olha só, Ele tem o projeto original da nossa identidade nas suas mãos e sabe exatamente por que nos criou e nos formou. Eu gosto dessa palavra identidade, sabe por quê? Porque nós vamos falar aqui a história de uma mulher que ela já não tinha identidade. Ela, por causa dos percalços que ela passou, das experiências más que ela passou, ela talvez já nem sabia quem ela era. Ela mesma, você vai entender a história que ela mesma se sentia tão desprezada, porque ela só ia no poço tirar água quando ninguém estava lá. Complexo de inferioridade. Que a gente precisa trabalhar muito sobre isso, irmãos. A pastora Julie falou uma coisa aqui que eu bato muito na tecla lá na igreja. Você nunca pode se menosprezar. Você tem que olhar no espelho, mulher, e dizer, caramba, mas tu tá bonita hoje, hein? Ainda mais depois que você arruma uma pastora, irmão, que te põe no trato. Vocês estão aí, ó, de barriga cheia. Agora, eu sempre digo, eu não falo para você, que é mulher, para você se sentir melhor do que a outra, não. Porque nós somos chamadas para levantarmos umas às outras. Foi muito forte o que ela disse aqui, porque no nosso meio não deveria existir competição. Porque Deus te criou de uma forma, me criou de outra. Deus me usa de uma forma, te usa de outra. Mas a multiforme graça de Deus continua nos usando. Então pare de se olhar no espelho de olhar no espelho da outra e falar, eu queria tanto ser igual a ela, porque você não vai ser. Então assuma quem Deus quer que você seja. E olha só. Então ele muda a sua agenda. A agenda deles, eles estavam indo para onde? Para Galileia. Ele sai da Judeia e na agenda dos discípulos estava, vamos para Galileia, vamos embora. Só que no meio do caminho Jesus muda a agenda, já estava na dele, mas os discípulos não entendiam. E ele diz, olha, eu tenho que ir por aqui, mas é necessário eu passar por aqui. Vamos lá. E a Bíblia vai dizer que os discípulos ficam calados, não falam nada. Talvez até fica indagando por dentro. Meu Deus, mas Jesus vai passar por ali? Mas ele não sabe que tem rixa? Ele não sabe que aquele povo são idólatras, são pagãs? O que Jesus vai fazer ali? E olha só, ele muda essa agenda para encontrar com uma mulher que a sua história, aos olhos humanos, estava perdida. Irmãos, eu acho que quem nunca passou por essa situação de olhar e dizer, acabou. Não tem mais jeito para mim. Não tem mais jeito para a minha vida. Não tem mais jeito para o meu casamento. Não tem mais jeito para os meus filhos. Não tem mais jeito para o meu marido. Não tem mais jeito para a minha esposa. E hoje o Espírito Santo manda te dizer que enquanto há vida, há esperança. A última palavra quem dá é Ele.
o médico, sei lá quem, até mesmo você pode ter colocado um ponto final na sua história, mas ele chega com a caneta do céu e risca, faz uma vírgula e diz: a sua história vai continuar. Aleluia! Note uma coisa aqui comigo. A agenda da mulher todo dia era fazer o quê? A agenda dessa mulher todo dia era o quê? Buscar água. E era sempre aquele horário, irmãos. Ela batia o olho no relógio, antigamente era o sol, né? Ela falou: ó, meio-dia, não vai ter ninguém lá, eu vou. Está na hora de eu ir. Todo dia ela chegava e batia o ponto. Todo dia ela chegava e batia o ponto. Sabe aqueles momentos que toda a vida você chega no mesmo lugar e sempre é a mesma coisa? E você pensa: meu Deus, quando é, nunca vai dar certo. Senhor, hoje de novo. Sabe, irmãos, a Bíblia me dá esse direito da gente às vezes imaginar a história, a vida dessa mulher. Talvez ela ia todo dia pelo mesmo caminho, chorando as mesmas lágrimas e dizendo: meu Deus, se o Senhor existe, até quando eu vou viver essa situação? Senhor, todos os dias eu faço esse mesmo caminho e nada muda. É assim ou não é, irmãos? Aqui não tem Mulher Maravilha e aqui não tem o Super-Homem. Só na televisão, nos filmes. Aqui todos nós somos carne e osso. Aqui todos nós falhamos. Aqui todos nós temos os nossos altos e baixos. Uma hora a nossa fé está lá em cima, outra hora a nossa fé está lá embaixo. Mas isso é para nós entendermos que todos os dias nós somos dependentes daquele que é dono da vida. Então a agenda dessa mulher todo dia era a mesma coisa. Busca água quando não tinha ninguém. Imagina você todo dia no mesmo lugar fazendo a mesma coisa e não vendo nada mudar. Aí de repente, um dia você chega, tem uma pessoa diferente. E você sabe quem é porque você identifica pela roupa. Ela sabe porque ela identifica ele pela roupa. Mas ela não fala nada, ela continua. E ela está ali tirando água, fazendo o que ela sempre sabia fazer. Uma coisa que eu acho linda, 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 linda na história de Jesus é que ele fez muitos milagres. Mas um dos maiores milagres que ele fez para aquela época foi restaurar a identidade de muitas mulheres. Não era como hoje, irmãos. Hoje você trabalha, tem mulheres que são independentes, tem mulheres que vivem sozinhas, se sustentam sozinhas, criam filhos sozinhos. Não é igual hoje. Naquela época as mulheres eram muito desprezadas. Pastor Marcos deu um exemplo muito lindo aqui. Então o que acontece? Porque hoje a gente lê a história e passa por cima. Não, você tem que viver, você tem que entender o momento da cultura deles. Essa mulher era desprezada. Por isso ela ia quando não tinha ninguém. Porque talvez se ela passasse perto de alguma mulher que era casada e ciumenta, grudava na mão do marido e falava assim: ó, já vem ela, vem aqui. Segura aqui porque ela já teve 5 aí, segura aí. Não queria conversa. Então olha só, o que Jesus mais investiu na agenda dele foi restaurar a vida de mulheres e devolver a identidade delas. Quando muitos desprezavam, ele dizia: filha, a tua fé te salvou. Filha! E muitos diziam: se ele fosse profeta, ele saberia muito bem quem é essa daí. E ele olha e sonda o coração e diz: eu sei, porque essa também é filha de Abraão. Ah, Jesus. A agenda é mudada por causa de uma alma. Talvez Jesus deixou essa mensagem para hoje por causa de uma alma. Mas vale mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido.
Jesus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele vai fazer de você, vai começar a sair fontes de águas vivas. Chega de água parada, chega de água morta, chega, porque hoje o dono da fonte da vida vai jorrar sobre você. Aleluia! Tem uma agenda aqui de uma mulher que Jesus muda, que é muito linda, a mulher adúltera. Ela estava indo para onde? Ela estava indo para a morte. Estava anotado na agenda dos fariseus, dos santos. Estava anotado, hoje ela foi pega hoje ela vai morrer. Sentença de morte. Aí olha, João, quando você vai ler o capítulo de número 7, você vai ver que eles estão em Jerusalém, eles estão em uma festa de tabernáculo. Aí os crentes gostam muito de brincar no capítulo 7, lá no versículo 53, que diz assim: depois todos foram para casa. Quem já ouviu isso? Gente, ó, depois foram todos para sua casa, vamos embora. A Bíblia diz que todos foram para sua casa, mas Jesus sobe para o monte para orar. Geograficamente, se Jesus fosse para a casa dele, ia atrasar o encontro com aquela mulher. Jesus fica no monte, e eu imagino ele dizendo assim: eu vou para o monte orar, porque daqui 3 horas eu tenho uma agenda marcada. Eu estou indo dar vida para quem está no caminho, no corredor da morte. Oh, irmãos, eu sinto tanto Jesus aqui nesse lugar. Ele tem vida para te dar. Espírito de morte, nós como igreja, nós declaramos agora a sua derrota. Porque o dono da vida está aqui. E Ele tem vida em abundância. Ei, todo pensamento de suicídio, todo pensamento de morte, agora cai por terra em nome de Jesus. Toda depressão, toda opressão, tudo que não provém do Senhor, a igreja de Jesus agora te dá uma ordem. Cai por terra agora em nome de Jesus. Aleluia. Ele desce do monte, está no cantinho dele, chega a comitiva. Ai, irmãos, decreto de morte, foi pega em ato de adultério, foi pega. E onde é que estava o homem? Ela adulterou sozinha? Mas para você ver como era a vida das mulheres. E não pense, irmão, valorize, viu? Mulheres, onde Deus te colocou. Porque até hoje tem mulheres que ainda vivem isso daqui, ó. Abrindo parênteses aqui que não estava programado. Sabe por que às vezes não acontecem as coisas da nossa maneira, mulheres? É porque a gente quer ser cabeça da nossa casa. E o cabeça da nossa casa não somos nós. Nós somos auxiliadoras. E auxiliadoras, Ezer. A Ezer que Deus deu para vocês, homens. Geralmente, 99,9%, ela vai falar o que você não quer ouvir. Aí depois ela vai te falar uma palavra que você não gosta de ouvir. Eu te avisei. Auxiliar. Quando alguém vai fazer uma cirurgia, um médico vai fazer uma cirurgia, ele não faz sozinho. Está entendendo, homens? Você não pode tomar decisões sozinho. Você não é sozinho, agora vocês são uma só carne. Irmãos, a maioria dos problemas dos casamentos hoje é por causa disso. O homem acha que é o cabeça da casa, mas às vezes ele não é o homem de Efésios 5. Aí ele quer uma mulher submissa, uma mulher de Provérbios 14, Provérbios 31, mas ele não está fazendo a parte dele.
E aí é por isso que entra, porque não era para ser tão complicado assim. Lá na igreja os irmãos já sabem, quando eu falo assim, nós temos 31 anos de casado, fora, Julie, completa, quase 3 que ele me enrolou. Então, ao total, são 34 anos. Fora que desde a adolescência a gente estudava na mesma escola. Você que estava de olho em mim há muito tempo, não era eu não. Ele me perseguia na escola, irmãos. Então, preste atenção. Nós somos auxiliadora. Nenhum médico faz uma cirurgia sozinha. Ele precisa de alguém para estar auxiliando ele do lado. Me dá o bisturi, me dá isso aqui, me dá a linha, me dá a agulha, porque ele não faz só. Amém? Não estava no contexto, mas eu sei que isso é de Deus. Então vamos lá. Jesus vai para o monte, porque sabia que logo tinha um encontro com essa mulher. Chegam os acusadores e fala, vai morrer. Acabou. Irmãos, para a lei, não tinha para onde ela correr. Não tinha. E Jesus, ok. Tá bom. Na agenda dela era só aquele dia, só aquele momento, só aquela hora. Aí, irmãos, você já ouviu falar que as pessoas que têm experiência com morte, quando está morrendo, aí pensa, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Sabe, tem pessoas que só choram no caixão. Por que eu não falei que eu amava mais? Por que eu não aproveitei mais? Sabe, eu tive que ir para o Brasil, irmãos, de última hora. Meu pai ficou 15 dias na UTI, 87 anos. E eu falei, acabou. A saúde dele era muito problema mesmo. Eu falei, acabou. E aí minhas irmãs falaram, você vem? Eu falei, olha, na verdade eu não estava querendo ir, mas meu esposo, mozinho, vai, seu pai já está de idade. E eu falei para as meninas, eu não vou só para ver no caixão. Porque o que eu tenho que fazer para eles, eu tenho que fazer em vida. O que eu pude, eu fiz, se puder ainda fazer, eu faço mais. Só que quando eu estava, ele ficou 15 dias na UTI, quando eu estava no avião, a gente fica sem conexão, e Deus tira ele da UTI e coloca no quarto. Então eu cheguei no mesmo dia, já fui dormir com ele no quarto do hospital, e ficamos lá quase 15 dias com ele no hospital. Aí se ele estivesse aqui, ele ia rir, porque eu falo, lá no Brasil eu estava falando isso. Falei, o velho já está dando um trabalho, irmãos. Chega amanhã. Vai vir até para Portugal, você acredita? Porque o dono da vida visitou ele lá. Deus é bom, aleluia. Então vamos lá. Aí chega, você conhece também a história. Quem não conhece a história, vai lá, procura lá no Novo Testamento, está lá. E aí ele chega e ele começa, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia vai dizendo que vai dos mais velhos aos mais novos vão saindo, jogando a pedra. Jesus vira para ela e fala, por que você fez isso, hein? Foi isso? Ele olha para ela e fala, ninguém te condenou? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Jesus diz, nem eu te condeno. Mulheres, parem de viver de passado. Para com a sua mente. Romanos 12:2 diz que você precisa renovar a sua mente com a palavra dele. Tem gente que tem 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas não progride, não vai, não flui, porque o corpo até ir, mas a mente está lá atrás no passado. Nem eu te condeno, Senhor, mas eu errei tanto. Perdoados estão os seus pecados. Só que tem uma coisa que às vezes a gente não medita no que ele fala. Ele diz, vai e não peques mais. O problema nosso hoje é assim, Senhor, perdoa. Aí amanhã ele vai e pratica a mesma coisa. Ai, Senhor, me perdoa. Está perdoado, filha, vai. Aí quando é daqui uma semana, um mês, está praticando a mesma coisa. Você não vai sair do lugar desse jeito, irmão.
Você não vai. Você precisa de mudar. Conforme a sua mente vai mudando, tudo na sua frente vai mudando. O seu caminho vai mudando. As suas vestes vão mudando. A sua maneira de falar vai mudando. A sua maneira de andar vai mudando. E tudo muda quando Jesus chega. Quando Jesus chega, tudo vai-te e não peques mais. Eu vou repetir de novo. Jesus marcou um encontro com alguém aqui nessa noite. Olha só. Às vezes ele chega quando a gente não está esperando. Aquela mulher não estava esperando ninguém naquele poço. Para ela ia ser tudo normal como os outros dias. Mas quando ela chega, ela vê, tem algo diferente aqui. Aí olha só. A mulher samaritana sabia desse encontro? Não. A viúva de Naim sabia do encontro? Muito menos o morto, né? Essa pecadora sabia desse encontro? Talvez você veio hoje aqui e disse, é só mais um culto. Vai ser só mais um louvor. Vai ser só mais uma pregação. E eu quero dizer para você que não. Hoje não é somente mais um culto. Hoje o Senhor marcou na agenda dele para te encontrar aqui. Irmãos, e às vezes, quanto mais, quando Deus quer te dar algo, é o dia que o diabo mais luta para você não vir. Eu tenho certeza disso, que tem gente aqui que lutou para poder estar aqui. Teve gente que o diabo venceu e falou, não, está muito cansada, fica em casa. Você merece um descanso. Sim, irmãos, merecemos mesmo. Mas você acha que essa mulher aqui não estava cansada de todos os dias fazer a mesma coisa? Às vezes, mesmo cansado, a gente precisa ir. Porque tem algo diferente que Deus vai fazer na nossa vida. Mas de repente Jesus aparece. E ela está lá tirando água. E ele está vendo a sede que ela tem dentro da alma dela. E ela está tirando água. Como fazia todo dia. Começa um diálogo, todo mundo sabe disso. E ela fala, mas como que você, sendo judeu, pede a mim de beber água? O texto vai dizer que Jesus manda os discípulos irem buscar comida. Preste atenção. Porque tem hora que Jesus precisa estar sozinho com a gente. Jesus podia muito bem ter deixado os discípulos ali ouvir. Aí ele falou, não, eu quero um particular sozinho com ela. Sabe por quê? Porque tinham assuntos ali que não interessavam a ninguém. Tinha assuntos dela que Jesus não queria expor para ninguém mais. Por isso ele marca aquele encontro sozinho com ela. Eu estou sentindo coisas assim. Eu sei que é alguém que está sentindo isso aqui nessa noite. A angústia da alma, Jesus sabia a angústia que ela tinha. Jesus conhecia os choros que ela tinha, que ela chorava todos os dias, quem sabe, naquele caminho, irmãos, porque o poço não era perto. E todo dia, quem sabe, ela pegava aquele cântaro e chorava, e falava que eu posso chorar porque ninguém está vendo. Mas Jesus, Ele conhece as suas lágrimas. Ele conhece a sua dor. Ele conhece o que a sua alma precisa. Começa o diálogo. Jesus toca em assuntos ali, irmãos, que fez com que ela, aos nossos olhos, como se ela tivesse... Porque de imediato a gente pensa, nossa, que mulher bruta. Mas era a maneira dela de se defender. Era uma autodefesa dela.
Ah, mulher, se tu soubesse quem te pede água. Como que você pede água para mim? Você é judeu, eu sou samaritano. Aí entre parênteses está assim, porque os judeus e os samaritanos não se comunicam. E ele, talvez naquele diálogo, ele fala, mulher, eu conheço a sua dor. Eu sei que você já foi em muitas fontes para tentar preencher a sua alma. Ah, se tu soubesses, Senhor, mas o Senhor não tem com que tirar água. És porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço? Ah, se tu soubesses com quem você está falando. Você iria me pedir água e eu te daria água. Só que Jesus toca em assuntos dela, irmão, que machuca. Sabe por que às vezes nós não recebemos a cura? Porque quando Jesus quer curar, Ele vai mexer na ferida. E tem gente que não gosta que mexa na ferida dela. Ela prefere guardar a ferida. Ela prefere esconder a ferida. E não deixa Jesus tratar. Só que essa noite Ele vai tratar. Essa noite Ele traz cura. Ei, não se sinta envergonhada por quem você foi. Ah, já está falando foi, é passado. Esqueça, porque hoje você é uma nova criatura. Pastora, a senhora está falando porque a senhora não me conhece. Eu era prostituta, era. Eu era lésbica, era. Eu era adúltera, era. Hoje você é uma mulher de Deus. O que jorrava de você hoje não jorra mais. Pastora, mas os olhos dos outros menospreza. Mas aquele que te criou, aquele que te chamou, aquele que vai fazer a obra completa na sua vida, é Ele que você tem que se importar. Eu não estou enxergando nadinha aqui. Diz para a pessoa que está do seu lado, Jesus conhece tudo de você. Aí ele fala, vai e chama teu marido. A verdade liberta, irmão. Vai e chama teu marido. Senhor, não tenho marido. Disseste bem. Aí ele fala, porque tiveste 5 maridos. Irmã, entenda. Tem gente que fala, ah, ela era uma prostituta. Não, ela teve marido. Jesus disse, você teve 5 maridos. A gente não sabe se é viúva. A gente não sabe se eles largaram, porque naquela época eles podiam largar a hora que quisessem. Às vezes hoje ainda é assim, né? A mulher corre com o homem, trabalha 20, 30, 40 anos, ficou velha, quer trocar por uma novinha. Quer beber água nova, né? Água. Você vai ver o poço que você vai cair. Aí olha só. Tiveste 5. Só que ele fala, e o que você tem não é teu. E ela disse, eu não tenho marido. E ele falou, disseste bem. Você teve, mas o que você está agora não é teu marido. Aí você nota, ela quer se esquivar. Aí ela muda de assunto. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente não recebe a bênção como tem que receber. Às vezes Jesus está falando, Jesus está instruindo, e a pessoa está mudando de assunto, está se esquivando. Aí ela começa a falar de religião. Ela muda. Senhor, mas onde que eu devo adorar? E Jesus está falando, não, deixa eu tratar você. Não mude de assunto quando Jesus quer tratar um assunto sobre você. Aquela mulher estava fazendo o papel de muitos maridos hoje. A mulher chama para conversar. Não, mas não sei o quê. Não, vamos tratar isso daqui. Não, mas já viu? Ou será que é só eu que tenho uma assim que muda de assunto? Quer se esquivar de tudo quanto é lado, irmão. Aí olha só, ela aparentemente ela se mostra uma pessoa dura, sim ou não? Quer rejeitar,
Porque aquilo já está nela impregnado há muito tempo. E Jesus vai dialogando com ela. Só que olha o tanto que ela era frágil. Sabe, nós mulheres somos durona, né, irmã? A gente é nada. Quando Jesus pega a gente, tem um encontro com a gente, acabou. Aí a brabona vira, né, mansa e chora. Aquela que fala, não, eu não vou chorar, e desmancha. Então, olha só. Ele pede água. E aí o versículo de número 7, o versículo 7 ele pede água. O versículo de número 8, ela reclama que ele é judeu e samaritano que nos fala. O 9, Jesus vira para ela e fala, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ele está levando água viva para ela e ela está achando que é da água morta, parada. A gente precisa pedir discernimento de espírito. Jesus está falando de coisa espiritual, mas a cabeça dela está aqui na terra. Jesus está falando de água viva e ela está achando que é água parada. Água parada, irmão, só serve para criar, no Brasil principalmente, mosquito da dengue. Só serve para criar bichos. Só serve para criar lodo. Água parada só serve para feder. Aí olha só, se tu souberas, se tu conheceras o dom de Deus. Toda vez que a Bíblia fala de dom, o que é dom, irmão? Presente. Ah, se você soubesse o presente que eu tenho para te dar hoje. Eu estou falando de um presente, de uma coisa viva e você está pensando só aqui. Aí ele, versículo de número 13, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. 14, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Ei, quem bebe da água que Jesus tem para dar, irmão, pode ir em qualquer lugar que nada vai satisfazer ele. Somente a palavra que vai satisfazer ele. Ele está passando pelo vale, mas ele diz, não, a água disse que eu vou passar. Ele está passando por privação, mas ele fala, não, mas a água viva diz que eu vou prosseguir. Ele está no meio da tempestade, mas aí ele bebeu da água da vida. Aí ele vai dizer, não, ela me diz que eu vou suportar. Estamos esquecendo de beber isso aqui todo dia. É por isso que tem muita gente desidratado, muita gente morrendo, porque esquece de tomar água todo dia. O que acontece quando você para de beber água? O seu corpo vai mostrar na hora. Problema nos rins vai te atacar. E toda vez que você deixa de beber a água da vida, o seu rim vai te atacar e o seu corpo vai sentir. Aí olha só. Ou seja, ele diz assim, eu conheço a sua necessidade. Eu conheço a necessidade da sua alma. Homem nenhum saberá o que você precisa. Porque ela estava buscando algo nos homens. O que ela queria para a alma dela, para o desejo dela, ela estava esperando em homens. Ei, os homens podem até se satisfazer em alguma coisa. O homem, quando eu estou colocando aqui, eu coloco como um líder religioso. Porque o povo espera tanto, acha que o pastor vai resolver tudo para ele. Aí eu vou pedir, o pastor vai orar e Deus vai responder. Não, irmão, você também pode orar e Deus pode te responder. E Jesus vira para ela e fala, ei, o que você precisa na sua alma, esses homens aí nenhum vai te satisfazer. Mas a água da vida chegou. Aquele que é perfeito, número 7. 5 marido, mais um que não era dela, 6. Mas o número 7, a perfeição chegou na vida dela e disse, acabou. Tudo na sua vida agora será diferente. Versículo de número 15, para nós encerrarmos. Senhor, dá-me dessa água. Ah, Jesus.
se colocar de pé?